Tradições do interior desse mês fala sobre ciência, tradição, estrelas, curiosidades, invenções. Já sabe o que é? Vamos falar sobre astronomia. Então, vamos conhecer o Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andreato, que fica na Unesp de Bauru, interior paulista. Para falar sobre essa ciência tão envolvente, conversamos com a professora Rosa Maria Fernandes Scalvi e com Lionel José Andreato. Quem passa em frente ao observatório ou escuta falar, muitas vezes não imagina tudo o que pode ser visto e aprendido ali. O observatório, ao longo dos anos, de 2009 até hoje, ele tem atendido, a principal atividade é o atendimento de escolas. Então são grupos de alunos do ensino fundamental, médio, ensino de graduação, pré-escola, que agendam suas visitas aqui no observatório e são atendidos pelos alunos do curso de Física em especial. Além disso, o observatório ele abre suas portas para o público em geral. Então, um sábado a cada mês, isso já é uma tradição aqui na cidade, um sábado a cada mês o observatório abre para atender a população. Nós já fizemos muitas palestras em escolas, já levamos os telescópios para as escolas, para as ruas e outras atividades que foram realizadas ao longo desse tempo, como eventos, Semana da Astronomia, também é uma atividade que já despertou muito interesse aqui na cidade. A concepção do observatório, desde o início, lá em 2004, junto com o seu Leonel, eu e o senhor Leonel, nós pensamos mesmo num espaço para o aluno do curso de Física, que o aluno do curso de Física pudesse vir para cá e usufruir da estrutura. Ele aprende, ele faz, ele prepara, com orientação, o professor Rodolfo, que hoje também está à frente da coordenação do observatório. Então eu acho que é um motivo a mais para os alunos da Física estarem integrados no ambiente da universidade. As palestras do observatório acontecem na sala chamada Antares. Nela também existem objetos curiosos e fundamentais para quem quer estudar e conhecer mais sobre astronomia, como, por exemplo, o astrolábio. Os navegadores, eles usavam esse instrumento para saber a posição, que ângulo está determinadas estrelas em relação ao horizonte. Eu estou no meio do mar, eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Eu estou afastando do polos, eu estou indo para o Equador, eu estou saindo do Equador indo para os polos, eu não sei. Então, simplesmente eu meço o ângulo de uma determinada estrela. No caso, eles usavam muito estrela polar. Tá? Eu sabendo o ângulo, daqui uma hora mais ou menos eu meço novamente. Se o ângulo subiu, isso significa que eu estou aproximando da estrela, ou seja, estou indo para os polos. Se o ângulo abaixou, eu estou afastando da estrela, ou seja, eu estou indo para a linha do Equador. Então, à medida que os navegadores iam fazendo essas medições, eles iam anotando. Então, criaram rotas. E, além disso, isso aqui também eu consigo verificar, por exemplo, a que distância está uma estrela. Simplesmente eu sabendo a distância entre a Terra e o Sol, eu meço uma posição de uma estrela agora, daqui 6 meses eu meço novamente essa posição. Eu sei a distância que eu estou, eu sei o ângulo, por um cálculozinho chamado cálculo de paralaxe, eu tenho uma aproximação de que distância está essa estrela. A história do Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andreato começou em 2004. Um grupo de alunos do curso de Física me procurou com a vontade de estudar astronomia, e eu não tenho formação em astronomia, minha formação é em Física. Eu falei para eles, gente, mas eu não sei astronomia. Então vamos estudar juntos, Começamos a estudar num grupo de estudo de astronomia. E nessa mesma época, eu pessoalmente conheci o Sr. Leonel. E o Sr. Leonel, mais do que ninguém, também tinha a vontade de ter em Bauru um local, um observatório
que pudesse atender a comunidade. E junto com esse estudo iniciou a construção de 5 aparelhos, 5 telescópios, orientados na prática pelo Sr. Leonel. A partir disso, outros alunos foram se juntando ao grupo, principalmente alunos da física, e em 2009 nós conseguimos recursos junto ao CNPq para adaptar esse prédio que abriga o observatório hoje. 2 telescópios feitos no próprio observatório são usados durante as visitas. Peguei o desenho do grande cientista do passado, Newton, né? E ele que desenhou o primeiro telescópio de espelho. Agora, como é que funciona o modelo newtoniano? A luz entra pela boca do telescópio, ela bate no espelho côncavo lá no final, ela converge essa luz, né, ela forma um cone, como se fosse uma lente, só que é um espelho que reflete luz. Nesse cone ele vai se encurtando, aí tem um espelho diagonal aqui, plano, que joga o foco do espelho nesse ponto. Simplesmente você trabalha com 2 espelhos e a lente ocular. Depois de falar sobre o telescópio newtoniano, o Sr. Leonel explica como funciona o telescópio Cassegrain. O Cassegrain funciona o seguinte: a luz vem, entra pelo boca do telescópio, ela vai até o fundo do telescópio, onde tem um espelho côncavo também. Aí ela reflete o cone de luz. O cone de luz ele bate num espelhinho que tem aqui dentro, só que esse espelho ele é convexo. O cone de luz ele bate no espelho convexo, ele reflete nesse espelho convexo, ele retorna. E quando ele retorna, aqui eu tenho um espelhinho na diagonal, e onde eu tenho o foco do espelho principal, ele está aqui, onde vai a ocular. Então, na realidade, eu estou olhando como se fosse uma luneta, eu estou olhando por aqui, e não do lado que nem um newtoniano. Com isso aqui, pelo fato de ele ficar pequeno, eu consigo uma aproximação tanto quanto o grande, o modelo newtoniano. Um artista francês chamado Thierry Cohen fez algumas fotografias do céu de grandes metrópoles e, com base em estudos e referências, recriou o céu dessas grandes cidades. O resultado ficou incrível, mas será que isso poderia ser uma realidade? Isso é verdade, né? A gente não consegue ter essa visão do céu em virtude da poluição, né? Tem a poluição luminosa e a poluição da própria atmosfera. Mas uma imagem como essa, onde é possível observar a nossa Via Láctea, né, um braço da nossa galáxia, hoje ela não é tão fácil para os jovens, para as crianças, como foi para mim. Por exemplo, aqui eu sou bauruense e aqui mesmo nessa cidade olhava para o céu e a gente via esse braço da Via Láctea. Hoje é uma ocasião especial, quando a atmosfera está limpa, em geral num tempo mais seco, apagamos todas as luzes e a gente ainda consegue ter uma visão privilegiada. Agora, se não tivesse poluição e apagasse todas as luzes, essa foto é muito realista. A seguir, vamos conhecer um pouco da história de Lionel José Andreato. Tradições do Interior volta já. O Tradições do Interior desse mês fala sobre astronomia. Então, nossa equipe foi conhecer o Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andreato, que fica na Unesp de Bauru, interior paulista. Foi difícil, mas conseguimos fazer com que o senhor Lionel esquecesse a timidez e conversasse com nossa equipe.
Quando eu era criança, eu morei no sítio até os 14, 15 anos. E no sítio a gente não tinha todas as informações que temos aqui. Então na época, meu pai dizia, ó, não vai plantar agora porque não está na força da lua. Entendeu? Olha, não adianta você ir pescar hoje que a lua não é propícia para isso. Mas por que a lua tem que ver com os peixes ou com a planta? E isso sempre trouxe na minha cabeça, na minha memória, o porquê que isso acontecia. E muitas vezes eu deitava na grama, em frente à minha casa, e ficava olhando para o céu. Mas o que o céu tem a ver com as plantas, com os animais? Quando eu mudei para a cidade, eu queria saber o que tinha na lua, na realidade. Tinha algumas imagens, algumas coisas na época, mas eu queria ver com meus próprios olhos. Aí eu comecei a trabalhar em cima de instrumento. Aos 17 anos, eu concluí minha primeira luneta, aqui em Bauru já. E a partir disso, eu não parei mais. Quem não é grande conhecedor de astronomia sempre tem algumas dúvidas. Uma delas é em relação aos nomes dados para os eventos astronômicos e uma outra é como eles podem ser previstos. Veja o caso das chuvas de meteoros, como é que funciona isso? Na realidade, eles sabem exatamente, através de cálculos matemático, eles sabem exatamente a posição onde um cometa ou um asteroide passou, ok? Então, à medida que a Terra vai se deslocando no espaço, se ela cruzar essa linha, a trajetória que o asteroide fez, ou o cometa fez, vai acontecer as chuvas de meteoros. Por quê? Porque ficou resíduos, pequenos objetos, poeiras, que se soltou pela força solar, pela energia solar. Isso deixa aquele rastro, onde o cometa passa. E a Terra está cruzando exatamente esse ponto onde deixou os rastros. No momento que ela entra no rastro que deixou o cometa, você tem uma determinada região da atmosfera que está entrando. E nesse momento você tem qual a constelação que está tendo essa chuva, que vai acontecer essa chuva. Aí recebe o nome dessa constelação. Agora, um outro fenômeno que acontece são as conjunções dos planetas. Como é que eles sabem isso? Através de regrinhas matemáticas. Eles sabem exatamente a velocidade do planeta e a órbita que ele faz. Então, através de cálculo matemático, você sabe exatamente quando eles estão em conjunção, o momento que eles estão alinhados. Muitas crianças, através de visitas das escolas, vão até o observatório. E o senhor Leonel explica que o incentivo à ciência desde cedo é muito importante. Eu gosto de trabalhar muito com as crianças, porque você vê que são perguntas espontâneas, são perguntas, mas é muito bacana, e o interesse é muito grande. Hoje, o interesse pela astronomia, eu não sei porque as mídias divulgam muito, as escolas hoje já colocaram como matéria na escola, e isso é bacana porque as crianças trazem dúvida para a gente, aqui, e estão curiosas. É isso que me fascina, sabe? Essa curiosidade. Eu me lembro quando eu era criança, e a gente faz parte desse todo, Então, essa criança, amanhã ou depois, ela pode estar desenvolvendo umas coisas fantásticas na vida, Então, a gente tem que ajudar mesmo. Vou citar um caso curioso que aconteceu, que você vê como que uma única pessoa faz uma diferença. Teve um senhor aqui, ele veio aqui, um senhor de uns 70, 75 anos. Eu estava com um telescópio virado para Júpiter. Ele olhou, está muito bonito e tal. Aí eu perguntei para ele, você já viu a Lua no telescópio? Ele falou, não. Eu simplesmente virei o telescópio para a Lua. Quando ele viu a Lua no telescópio, ele ficou emocionado, começou a chorar. Ele falou, nunca vi uma imagem dessa, no olho mesmo, com o olho mesmo. Isso faz a diferença, Muitas estrelas têm nomes, mas você já parou para pensar de onde vêm esses nomes? Na verdade, você tem um mapa estelar que
tem uns registros, né? São os registros que põem um número, na realidade, dessas estrelas. E alguma específica vem lá de trás, né, na época medieval, início da história, né, da astronomia, e algumas conservam esse nome, e outras são alteradas, né? Mas nem todas as estrelas têm um nome, né? Vamos citar, por exemplo, Sirius, tá? Você tem a Betelgeuse, você tem a Antares, tá? Que são estrelas que têm os nomes, mas na realidade o sentido mesmo de orientação é pelo código. Por exemplo, nebulosas, né? Você tem um nome específico da região que ela, né? O que ela representa, por exemplo, tem muito a ver com muitas vezes com o tipo de desenho que forma, tá? Nebulosa da Lagoa, nebulosa da Borboleta, entendeu? Daqui a pouco, vamos conhecer a oficina do Observatório de Astronomia e também vamos aprender a fazer uma luneta. Tradições do interior, volta já. A tradição do mês é astronomia. E agora vamos conhecer a oficina do Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andreato. Nela são produzidos objetos usados para o aprendizado e observações dos visitantes. Um dos objetos mais famosos do observatório é a luneta. E o senhor Lionel ensina como ela pode ser feita. Como se faz uma luneta? Você tem que ter os materiais em mão. Quais são esses materiais? Bom, primeiro tem que ter os abrasivos. Eu tenho aqui o produto mais grosso que eu uso, é o grão 80. Ele é conhecido como SiC, carbureto de silício. Esse serve para o desbaste do material. Na sequência, eu tenho o 180. Ele é um pouco mais fino que 80. Então eu devo trabalhar até curvar com 80. Depois eu trabalho com 180. Essa porosidade mais grossa que ficou no vidro com 80, esse aqui ele vai diminuir essa porosidade. Na sequência eu tenho o número 500. O 500 já é um pó bem mais fino. Ele parece um ruge. Bom, na sequência eu vou usar o 1000. Aqui tem um exemplo de como que ficou com o produto 1000. Olha a porosidade, não ficou transparente, porém eu tenho uma porosidade que eu estava trabalhando com o produto 1000. Eu trabalho quanto tempo cada produto? O que mais demora é o 80. Depois do 80, 20 minutos, 15 minutos, por cada produto eu tenho que passar a lente, ok? E na sequência eu tenho o 1500, tá? O 1500 eu coloco o produto, misturo com água, aí eu coloco algumas gotas de detergente, tá? Por que detergente? O detergente segura mais o produto no local, né? Esse já é outro produto, tá? Esse é o halo. O que é o halo? É o óxido de alumínio. A última etapa, eu uso o filtro e mais esse produto que é o óxido de ferro, conhecido como pó xadrez. Eu tenho condição de fazer uma lente? Bom, você tem dois caminhos aí para seguir. Primeiro, eu quero uma lente pronta. Simplesmente você vai até uma ótica, fala assim, eu quero uma lente plana mais 1. Bom, essa lente de 1 grau, ela vai te dar um foco distância de 1 metro. Para isso tem que ter o vidro em mão. Eu vou até a vidraçaria, falar, eu quero um vidrinho redondo de 50 milímetros. No caso, que ela fica na superfície desse cano aqui, ó. Aí eu protejo com fita uma da superfície. Essa superfície eu não vou trabalhar. Essa vai fazer parte da lente, porém eu tenho que proteger ela, porque eu vou trabalhar com abrasivos que podem riscar. Eu tenho que ter 2 vidrinhos iguais, do mesmo tamanho. Como eu tenho esses 2 vidros aqui, ó,
eu vou mostrar para vocês como que trabalha. Primeiro eu prendo um, né? Qual que eu prendo? Aquele que vai ser minha lente, tá? Eu pego o produto, tá? Simplesmente eu jogo em cima do material, circulo o material, faço esses movimentos, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, 1/3 da distância, tá? Paro, giro, tá? E vou trabalhando, fazendo simplesmente esse movimento, ó. Nada mais que isso. Mas esse movimento, ele tem que ser um movimento de 1/3, ou seja, é essa distância aqui, ó. Tem que ser 1/3 do diâmetro. Essa, ela vai ficar côncava e esse aqui convexo. Uma vez feita a objetiva, eu tenho que fazer a ocular. Como é que eu monto a ocular? A ocular tem vários jeitos de você fazer. Compra um binóculo, tira os oculares dele, um binóculo inferior, usa a ocular. Outro processo, você faz a lentinha para ocular. Ou você simplesmente pega essas lupinhas de R$ 1,99. Então eu vou ensinar para vocês como é que se monta uma ocular. Eu pego 3 lupinhas, tem um caninho, 50 milímetros também, aqui esse canãozinho marrom. Você encontra qualquer material de reciclagem, pedaço de cano. Corta uma distância de 70 até 100 milímetros, né? Põe aquele primeiro anel para segurar a lente, tá? Bem, põe o material, a lente, põe um espaçador, tá? Põe a segunda lente, tá? Espaçador. E terceira lente, espaçador, tá? Aí você pega, esse é de 40 milímetros, marrom. Pra quê? Aí você coloca ele aqui, ó. Tá? Eu pus uma fita isolante só para dar um pouquinho mais de pressão, tá? Coloca ele aqui, ó. Simplesmente pega um caninho de 40 milímetros branco, tá? Esse cano tem que ser pintado de preto por dentro. Esse caninho vai funcionar para mim como um focalizador, tá? Aí você tem esse caninho também. É um caninho, tá vendo? Eu cortei ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque eu vou encaixar ele aqui dentro, ó. Então eu coloco ele aqui, ó. Olha. Enfio no caninho aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Tá? Pego o meu ocular que eu montei. Fixo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho uma lentezinha já pronta. Uma objetiva. Tá? Coloco a objetiva. Ó, esse caninho aqui, ele vai ser minha proteção contra os raios luminosos que chega paralelo, tá? Prendo aqui, ó. Tá? Ó, detalhe. Só para a lente não sair. Pronto. Eu tô com minha lente praticamente pronta. As lentes e a luneta, tá? Quem quiser se aprofundar melhor, nós temos aqui no observatório da Unesp, juntamente com o IPMET, né, uma oficina, tá? E eu fico à disposição para responder perguntas, quem tiver dúvida. Entre em contato com o observatório ou no meu e-mail também, ljandriato, 2 T's, tá? andriato@ig.com.br. Ok? Obrigado. Se você quiser agendar uma visita ao observatório, é só entrar no site www.unesp.br/astronomia. Qualquer grupo que queira agendar uma visita está aberto. Qualquer escola, qualquer nível, ensino fundamental, médio, pré-escola ou graduação, não tem nenhuma restrição. Basta entrar no site, entrar em contato com o observatório e essa visita será agendada. O telefone do Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andriato é 14 3103 6030 e ramal é 8151.
O Tradições do Interior fica por aqui. Você também pode enviar sugestões de temas para o e-mail contato@tvu.nesp.br. E se quiser assistir todos os programas é só acessar www.tv.nesp.br/Tradições do Interior. Até a próxima!